Era tudo escondido, tudo escondido. Eu sinto orgulhoso do mesmo jeito, né? Strike at the railroad. Não sei explicar, porque foi horrível. Os alemães, eles queriam fazer o seu império germânico na época, né? Eu nasci na Polônia. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei totalmente despreparado, sem professor nenhuma. A Polônia foi ocupada e sofreu muito, porque a Polônia, quando os alemães entraram, eles fizeram um pacto com os russos, tanto que os russos ocuparam a parte do leste da Polônia e a Alemanha ocupou parte do oeste da Polônia. Antes da guerra, é uma boa vida. Eu era criança, eu não tinha ainda noção, mas meu pai tinha uma pequena fazenda e uma vida levava muito normal. Justamente quando comecei a frequentar a escola, a guerra, começou a guerra em 1939. 1939, invade a Polônia. Mussolini apoia o Führer. A cruz suástica ameaça todos os emblemas da civilização. E a Alemanha fez muita coisa ruim na Polônia. Quando eles ocuparam, eles mataram muita gente, professores, médicos, as pessoas intelectuais praticamente. Eles mataram todo mundo, só deixaram gente simples. Em 1939 eu tomei logo conhecimento. Eu estudava interno no ginásio americano. O ginásio americano era dirigido por norte-americanos, Mr. Beck e Dona Irene. Quando a guerra estourou lá na Europa, Mr. Beck disse logo: se a Alemanha invadir Polônia, Estados Unidos vão entrar na guerra. Ficar a favor dos aliados. Em 1941, meu pai foi obrigado a ir para a Alemanha, foi forçado a ir para a Alemanha, trabalho forçados. Eu fiquei com minha mãe e com minha irmã. Depois de um ano, eu também fui forçado a ir com minha mãe e com minha irmã para a Alemanha, trabalho forçados. Viemos da Polônia de trem até a Alemanha. Naquele tempo eu estava com 12 anos. E nós trabalhamos numa aldeia muito grande na Alemanha, porém, cada pessoa da família separado. Promete guerra total, destruição de todos que se opõem ao nazismo. Hitler manda guerra para o litoral brasileiro. Submarinos nazistas, a partir de agosto de 1941, começam a atacar covardemente nossos indefesos navios mercantis. Nosso porto aqui, ele era servido por um navio chamado Comandante Capela. E eram 2 ou 3 navios. Tinha o Benévola, que ele era idêntico. Esse foi torpedeado entre Salvador e Recife. Teve Baipendi e vários outros. Vem de Salvador, trazendo mantimentos para a região. E foram atacados, muita coisa dava na praia, de vez em quando a gente saía para catar. Aqui no convento eu tinha um alemão, todo barco, o navio que saía, ele comunicava com eles lá. Tá como é? Ele teve um abelhudo aqui, que foi lá, pegou o rádio do alemão, jogou de lá de cima embaixo, quebrou o rádio todo, aí não teve com quem ninguém fazer mais comunicação. Mas começaram a bombardear barco aqui, o Diaba, 4, coisa e tal, que forçando. E eu só sabia que a Alemanha não era Alemanha, que a Alemanha estava fazendo, mas isso não era Alemanha, era o próprio americano,
para forçar o Brasil a entrar na guerra. Então aí veio a dificuldade, não é? De faltar tudo para o Brasil, porque não vinha mais nada para o interior. Itabuna, a região toda, não vinha nada. Tudo tinha de ser racionado. Com negócio de construção, comida, querosene, tudo é racionado. A Ciência do Povo, ali era o armazém do gás, a oficina de consertar o trem. E tinha o lugar de vender o querosene, era ali. Tinha soldado para proteger. Eu perdi meu pai, proveniente da guerra, consequência dela. Ele ficava muito preocupado, porque tinha uma esposa ainda jovem e as crianças, o mais velho tinha 14 anos. E ele lutava com cacau, fazendas, e não vendia, não podia exportar o cacau perdendo. E aquilo foi machucando, foi ele se preocupando demais. No fim teve um infarto e eu perdi meu pai. Trabalhavam na roça. Como é que comprava, faziam feira, se o dinheiro era do cacau? Se o cacau não vendesse o cacau, não tinha dinheiro. Faltava açúcar, faltava querosene, nós morávamos na roça. Já pensou quem mora na roça sem o querosene para acender, sem ter a luz dentro de casa? A minha professora ficou uns 3 anos sofrendo sem salário. Eu acho que o governo não pagava, porque ela não recebia e comprava fiado e chorava. A gente via muitas das roças, muitas pessoas ajudavam. Não tinha açúcar, ia na roça, tirava a cana. Passava a cana no moedor e tirava, que temperava o café. Porque não fazia rapadura, ninguém sabia fazer naquela época, era o mel da cana. Eu sei que foi uma tristeza muito grande. Tomava café com rapadura, porque não tinha açúcar. Faltava alimentação. Precisava entrar em uma fila para receber. Quando chegava no meado da fila, acabava o estoque. Aí a pessoa voltava para esperar uma nova. O querosene era muito difícil, o racionamento. Então o que é que nós fazíamos? Ia para o mato, pegava aquelas sementes de mamona. Tirava aquela fruta, botava para ferver e fazia o óleo, fazia o pavio com cera e algodão. A gente ia para a luzinha e ficava acesa o dia inteiro, dia e noite. Candeeiro, usava aqui a vela, põe a vela aqui na acesa para iluminar. Eu me lembro quando falaram na guerra, mas eu não tive medo porque eu disse assim, a guerra, longe, né? Estava longe. Depois foi que eu vim ter medo, quando ficou forte, que ficou faltando as coisas, fiquei com medo, fiquei pensando que a guerra vinha para cá. Por que menino não pensa essas coisas? Mas eu era muito jovem. Eu morava num sótão que de vez em quando chegava um avião de noite, quando criança, você não tinha nenhuma noção, né? E lá era proibido de acender uma luz para poder, avião lá de cima não ver uma claridade, porque quando via claridade, o piloto podia pensar eventualmente que havia uma concentração militar, qualquer coisa, ele podia largar uma bomba, qualquer coisa. Quando você via aquele esquadrão de aviões passando por cima da cabeça da gente, aqueles bombardeios, e geralmente quando a gente estava no interior, obviamente você não via as bombas cair. Eles só caíam bombas das grandes cidades. Mas você via aquelas coisas, então, através disso, tinha também aqueles aviões de caça que estavam protegendo os bombardeiros ingleses, né? E se defrontando com caça dos alemães. Então você via aquela guerra, através desse quadro, dessa imagem, e com essas notícias clandestinas que você recebia, você tinha aquela esperança com que um dia essa guerra termina. E quando chegou 1942, 43, aí começa a ver aliados, bombardeiros, algumas notícias clandestinas que a gente recebia do BBC Londres, que era a divulgação da guerra. Tinha muitos rádios escondidos e às vezes cochichava para a guerra. Os aliados estão atacando, provavelmente essa guerra, o Hitler já está perdendo aquele lugar. Há excelentes notícias da Rússia hoje à noite, onde as defesas de Hitler parecem se desmoronar ao longo de suas frentes.
O povo da roça comentava uns com os outros, falava. Os que tinham rádio falavam para os que não tinham. Os que não tinham ia para a casa dos que tinham e eu vi. Só tinha um cidadão que tinha um rádio aqui, seu Joaquim. Algumas pessoas tinham poder aquisitivo melhor, tinha rádio em casa, precisa radiar um lá, vai ser. Porque cada um tinha o seu radinho, era movido a bateria de carro. E ali todo mundo assistia, tinha seu radinho para assistir o movimento do país. Eu me lembro que uma certa feita nós éramos católicos. E sempre, fim de ano, a Missa do Galo, a famosa Missa do Galo. E a igreja era a igreja de São Sebastião, ela estava recente construída, tudo isso. E eu me lembro que foi noticiado e traduzido uma ameaça de Hitler em mandar atacar o Brasil, que já estava na guerra, através dos foguetes V2. Dentro do alto-falante, foi traduzido. Aí você imagina o desespero dessa população, né? Todo mundo reclamava. O governo demorou de se decidir, era o governo de Getúlio Vargas. Tinha uma tendência muito forte pelo nazismo. E o povo praticamente exigiu do governo que o Brasil tomasse a decisão de entrar na guerra. Getúlio não queria mandar ninguém, não. Queremos guerra, eu saí no meio da rua, queremos guerra. Aí Getúlio mandou. Não sabia que ia sobrar para mim. Heron Domingues na Rádio Nacional, com aquela voz maviosa que ele tinha, aquela potência. Ele disse: alô, alô, repórter alô. O Brasil acaba de entrar. E atenção, atenção, ouvintes do Repórter Écio. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às nações do eixo. Aquilo foi choque para todo mundo e as mães querendo: oh meu Deus, vou perder meus filhos na guerra. Em 1944, quando eu fui convocado, eu tomei conhecimento pela imprensa. Meu pai mandou o jornal daqui, que tinha publicado meu nome. Eu estava entre os convocados, porque o Brasil estava em guerra e formava uma força expedicionária, a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Como eu estava lá em Salvador, me apresentei lá. Senão eu seria considerado desertor, aí sim, é que eu teria ido para a cadeia. Era obrigatório se alistar por causa da guerra. Então a gente se alistou, a gente foi convocado. E eu estava torcendo para eu passar, porque eu estava muito, muito doente mesmo. Eu queria ir para a guerra, eu queria ir brigar mesmo, né? Mas... Pelo cartório descobriram meu nome e de mais uns 8 ou 10 aqui, né? E aí nós fomos sorteados, não fomos convocados, porque convocado é quem já se viu tiro de guerra, mas nós não tínhamos se visto. Pôs gente para a guerra, acho que sem se preparar, pois gente pegou assim e levou. E já tem outros que se escondiam para não ir. Eu tive aula de defesa antiaérea, máscara contra gases, blackout. Nós vivíamos blackout lá, a cidade quase toda era apagada. Ficava na 9ª companhia, que fica na beira da praia, é a última, é perto da igreja da catedral. A 9ª companhia não coube lá no campo, ela veio para cá e eu era da companhia. O General Osório era um colégio, ficou a 9ª companhia, aqui era a minha. Porque ali a gente ficava bem em frente à praia, né? Eu passei aí 2 meses somente, já fazendo treino preparado, mas não preparamento de guerra. Salvador, passei 16 dias, fiz exame, aí fui para a Vila Militar. Lá já fui preparativo, já foi para a guerra, né? Tiro de fuzil, tiro ao alvo, a entrar em túnel, rastejar, tudo já foi preparativo de guerra. A gente ficou por aqui, né? Nas praias, fazia buraco na praia, ficava enterrado na areia. Sabe como é? Ali no Pacheco tem muita trincheira, era para garantir. Canavieira, Unas, a gente ficava por esses cantos por aí, né? Treinavam invasão defensiva, ofensiva, e a gente como criança acompanhava de perto. Geralmente ficava ao lado ou atrás dos soldados. Eu fui o primeiro, fui pegado, fui tirado assim. Na hora eu nem liguei, meus amigos, uns outros foi tirado assim. Você está pronto, você? Fiquei. Aí vim para aqui, fiquei 3 dias, só com a namorada. Só fazia chorar ela do lado e eu... Aí o povo chorava. Quem não chorava, quem não foi para a guerra, chorava porque tinha filho, tinha irmão, ficava preocupada dos filhos ir. Porque o governo mandou chamar sem pena, sem dó. Eu me lembro
que uma senhora foi na cadeira de roda, aleijada, para ver o filho que dava o alimento a ela, a partir daquele ônibus, ela caiu da cadeira, a cadeira de roda, ela gritou tanto que a cadeira virou e ela caiu. No porto ali de Pontal, ali onde era o Porto Velho. Era de partir coração. E eu chorava junto com eles todos, viu? Eu chorava junto com eles todos. Hoje parece que eu estou presenciando aquela cena. Na convocação eu não fiquei triste, eu fui para Ilhéus, porque eu não esperava ser escolhido para ir para a guerra. E aí passou, sabe de uma coisa, eu vou enfrentar, não tem jeito, eu vou enfrentar, eu não vou morrer não, eu vou matar. Embarquei, fui para lá, aí perto do medo. Eu com 21 anos ia ter medo de quê? Eu me apresentei lá no quartel certo que podia embarcar. Tinha muitos amigos ali lá dentro e me tirou de tudo. Toda vez que ia escolher gente para ir para a Força Expedicionária, ele mandava sair para a rua, tá entendendo? Eu saía. Quando eu chegava, eu já tinha terminado. Aí teve um cabo, chegou e disse, no dia que eu for escolhido, você vai. Ele me livrava de tudo, mas no dia que ele foi escolhido, ele disse, aquele dali é o maior fuzileiro daqui. Ó. Eu ia para o meio da multidão, escapulia e eu ia, que eu queria ver, porque eu já estava com medo, porque meu pai era reservista e logo no princípio da guerra não ia os casados. Então eu já chorava vendo aquelas famílias, as bandeiras vermelhas do navio acenando e as bandeiras brancas e os lenços brancos da família se despedindo dos pracinhas. E eles cantando o hino de despedida. Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor. Por isso não quero lembrar quando partir meu grande amor. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem. Eu tenho que ir embora. Ai, 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 ai. E ali era aquela esteira, meu filho, era gente caindo, chorando, se acabando, desacenando. E aí o navio partia, dava a volta lá pelo Morro de Pernambuco para entrar no Mar Grande, não é? E aí todo mundo corria para a Praia da Avenida, ali a Praia do Norte, corria até sumir esse navio. A gente tinha orgulho de defender a nossa pátria. Era um misto de patriotismo e medo, mesmo porque ela sabia que os seus filhos, maridos e parentes teriam que viajar para a Itália, né? Quando a guerra foi avançando mais que os alemães, né? O conta então aí deu ordem para ir os casados. Minha mãe chorava dia e noite, eu chorava, olhava para o céu e dizia, ó Senhor, essa luz maravilhosa que vem de lá de cima foi o Senhor que fez. E o Senhor não vai deixar a gente ficar aqui sozinho, sem pai, só com mãe. Eu embarquei, eu não fiquei sabendo como se passava aqui as coisas. Eu estava lá levado pelo exército. Não faltava nada para a gente. Agora, quem estava aqui como civil é quem sabe dizer como foi o racionamento de gasolina, se sofreram, se não sofreram, porque eu estou lá na boca do fogo. Eu passei muita amargura. Eu só não, foi só eu não. Muita gente da minha época. Quando você vai fazer uma excursão para uma cidade, você se sente tão bem, né? Mas quando você vai para uma cidade, de repente, para outro país, de repente você, em vez de pensar que você vai brincar, você tem que carregar peso para trabalhar. E ainda obedecer essa ordem rigorosa de um inimigo, entendeu? Então você se sente ferido, né? Eu tinha 12 anos e eu desempenhava trabalho como já adulto, né? Limpava as casas, limpava também os currais, essas coisas todas, né? E ia na fazenda também, coleta também fazia, coleta de batata, coleta de beterraba. Depois, quando 7 horas, quando terminava o trabalho, a gente tomava café, a gente podia se reunir, a família toda. Depois de 2 horas, você é obrigado a voltar para seus respectivos lugares. Porque a gente finalmente se encontrou na época da guerra. E nós sabemos que a Alemanha ocupou a Polônia e a gente sabia que a Alemanha utilizava essas redes para trabalhar
E a gente teve que encarar coisas normais, né? Já em dezembro de 44, o navio não teve nem acomodação para mim, porque foram mais de 12 mil soldados nesse embarque. Fomos comboiados, navio de guerra. O navio de guerra anda muito, o navio era o dia todo assim, ó, na frente. Ele ia lá e vinha a gente olhando, aqueles baleias, ficava olhando aquelas baleias acompanhando os navios. 11 dias, 11 noites. Aí chegamos no porto de Nápoles. Aí desembarcamos no porto de Nápoles, no outro dia. Um trem pegou a gente e levou a gente para o batalhão. Mas o batalhão não era na cidade não, era no mato, né? Pegava um carro no trem, vamos para tal lugar aqui. Pegava o trem para tudo, desembarcava 60, 70 quilômetros, largava a gente dentro dos matos para fazer pesquisa. Ali não faltava comida, não faltava nada. Você ficava ali o dia, se tivesse entrado em combate, fosse entrincheirado, eles levavam coisa lá, se não fosse, eles iam buscar. Um dia estava com um pouquinho de fome. Lá tem costume de antes fazer um lugar onde galinha põe ovos, e tem costume de colocar ovos de porcelana para poder atrair, para poder galinha põe ovos naquele lugar, para poder não pôr ovo em outro lugar. Eu estava com um pouquinho de fome, eu olhei assim, 3 ovos, aí eu peguei um ovo, justamente peguei aquele ovo que é de porcelana, quando eu bati para peguei ovo de porcelana, uma decepção. O marido mesmo, ele foi no 2º escalão. Mas isso, meu marido, muitos anos depois que eu conheci, né? Ele me contava que os soldados na guerra eram bem alimentados. Passava de chocolate, de cigarro até americano. Agora, passavam fome mesmo as pessoas de lá, da Itália. A guerra durou muito. Eles tinham muito dinheiro para comprar, para fazer armas, para comprar matéria-prima. Tinha muitos operários, fabricavam tudo para eles. Alimentos, como eu fabricava alimentos, os outros fabricavam material bélico. Depois eles foram derrotados. No fim, eles em 45 foram derrotados na Rússia por causa do inverno. A guerra terminou no dia 8 de maio. Começo de julho eu vim embora. Eles vieram mandando as tropas de volta. Ficou algum grupo lá, mas a maioria veio embora. Na época que a guerra acabou, meu pai já estava de tudo arrumado para meu pai. E na segunda viagem o navio partiu, na segunda viagem meu pai ia. Deus ouviu que partiram ainda de Ilhéus, mas quando chegou em Salvador não chegaram a ir para a Itália, não é? Que já veio o aviso da Alemanha que a guerra tinha terminado, os pracinhas já não viajou mais para a Itália. A gente já estava pronto para ir, esperando o navio chegou, a gente ia sair 11 horas, por causa da família não ir para lá chorando, ficar chorando, né? Aí quando foi 9 horas da noite, o repórter S tocou, que acabou a guerra. Caiu Berlim, caiu a cidade que gerou o infortúnio do mundo. Mas terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse bem que simboliza. Quando terminou a guerra, a partir de ter terminado a guerra, aí já tivemos uma alegria muito grande lá na Itália, tudo, bebemos, brincamos, pulamos, dançando. No final da guerra eu estava dormindo, quando passou a passeada, porque ele passou em todas as ruas. Subi na janela e gritava, viva brasileiro, viva a bandeira do Brasil. Foi uma farra, o mundo ficou todo em pata nas roças, onde tinha uma barraca, onde tinha um povo fraco, mas comemoraram. Foi uma alegria fantástica, até no fim aquela pessoa mal mesmo saiu do mapa, né? Foi uma coisa que todo mundo gostou, né? Que marcou muito a guerra, a própria guerra em si, aquela passagem da guerra com que depois, quando eu cresci, eu refleti tudo, com que tudo o que eu queria, meu objetivo de se formar, foi a guerra que foi culpada disso.
A guerra é um sofrimento muito grande que traz mas eu lhe digo que hoje, para mim, a guerra maior que eu estou sentindo hoje é a guerra da violência. Se nós saímos pela rua gritando guerra nunca mais, é porque a experiência não é positiva, é muito negativa. A guerra é um começo. É criar guerra para vender produtos de cada país, vender seus negócios de guerra. Porque não é porque o povo se diverge do outro, não. É para poder negociar, para ter coisa, vender arma, vender carro, vender aviões, vender tudo. Que alegria, porque muita gente, meus companheiros, não votou nenhum. Bem, esquecer de uma vez não dá, não. Porque quando a gente passa uma amargura para a gente esquecer é difícil. Um determinado tempo você vai se acomodando, você procura também viver o melhor possível. E naturalmente você também não pode sempre manter esses problemas de guerra na cabeça. Estou sendo salvo pelas consequências que eu passei na Europa. Eu me sinto agora um herói.